Muito bem, pessoal. Bom dia. Como vocês sabem, já faz algum tempo que eu venho falando a respeito de alguns alicerces, a respeito do cristianismo forte, ou um cristianismo correto. E eu vou separar duas partes, essa vai ser a primeira. A segunda, eu não sei quando é que eu vou conseguir conversar. Então, vai demorar um pouquinho, você vai ter que ter boa memória. Mas eu quero falar agora especificamente nessas duas próximas etapas dessa série, a respeito da igreja. Eu acho que isso se faz bastante relevante, nós conversarmos sobre a igreja, como é que funciona esse negócio de nós fazermos parte da igreja, nós sermos a igreja, por que serve a igreja, enfim, né? O assunto ele é bastante complexo. A primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo quando eu comecei essa parte que eu tive que separar em dois é: por que existe a igreja? E essa é uma boa pergunta para fazer. Por quê? Qual o motivo de a igreja existir, de a igreja acontecer, de a igreja ser aquilo que ela é, né? Porque nós podemos dizer, então, que o motivo da igreja existir é que ela é a continuação, então ela ela não nasce por si só, né? Ela já nasce dentro de um embalo, ela é a continuação da consumação de Deus com o povo da aliança. Então a igreja ela tem esse objetivo. Começa com Israel no Antigo Testamento como povo, e a igreja então ela recebe essa herança e ir além disso. Ela vai ainda adiante disso. Então, de certa forma, a igreja ela já nasce com uma missão. E esse é o objetivo de toda a igreja. Ela já nasce com uma missão. Ela, além disso, ela tem uma missão que é anterior a ela mesma. Quando a igreja surge, ela já existe dentro de um plano que Deus tem lá na frente. Então ela já nasce com uma missão que é anterior a ela mesma, que é a continuidade desse plano divino, que foi iniciado em um indivíduo chamado Abraão, lá em Gênesis 11 e 12, 11 nos apresenta quem é Abraão e o 12 nos dá a missão que Abraão teve, ou o significado que ele recebe ao andar com Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, essa missão passa aos descendentes sanguíneos de Abraão. Então vem o povo de Israel, as 12 tribos, que são os filhos de Jacó, neto desse Abraão, e ela continua agora, e ela só é plenamente cumprido na igreja. Então a igreja ela é uma continuação de todo esse plano divino de restauração, passa por toda a história do Messias, por toda a promessa. Então a igreja é uma continuação disso. Como é que a gente pode ver isso? Abra em Gálatas, a tua Bíblia. Eu levei a minha Bíblia para casa, que é uma Bíblia maior. Eu estou usando aqui uma menor. Estou me sentindo quase o Mr. Magoo aqui. A minha tem letra grande e tal, aqui agora tem que procurar esses negócios aqui. Isso que mostra a degradação do meu ser, porque foi uma Bíblia que para mim eu lia tranquilamente e estava boa, e com o passar do tempo as letras foram ficando pequenas. Não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé.
Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então aqui Paulo agora ele está nos revelando que a igreja ela é a consumação do plano iniciado em Abraão. Eu não preciso ter um laço sanguíneo, eu não preciso ter no meu DNA algum traço de Abraão. Porque Paulo agora conecta que a diferença é feita pela fé. Aqueles que são da fé, estes são os descendentes de Abraão. Portanto, estes são os que herdam a promessa de Abraão, de ser bênção para todas as nações. O último versículo do capítulo 3 fala: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o povo de Deus não é mais Israel tão somente. É a igreja, dentro da igreja Israel. Essa é a ideia. Romanos, uma outra carta paulina, volta um pouquinho aí, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 11 em diante, Paulo fala assim, Romanos capítulo 4, versículo 11, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois os que vivem pela lei são herdeiros da fé, da lei são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei introduz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, esse negócio de a gente ficar apavorado quando Israel entra numa guerra e diz assim, nossa, o povo de Deus está em guerra. Gente, toma cuidado, não é bíblico mais nós afirmarmos que eles são mais povo de Deus do que nós. Pelo contrário, a nação de Israel que está lá, ela sequer tem qualquer conexão, fora o laço sanguíneo, com o próprio Abraão, porque eles deixaram de ser o povo da promessa há muito tempo. 80% dos israelitas hoje que moram em Israel se dizem ateus. Não seguem mais nem a lei. Alguns que estão lá ainda seguem. Há alguns sacerdotes, algumas pessoas, judeus ortodoxos, que tentam seguir. Mas aquela nação lá não é o Israel de Deus como nós lemos no Antigo Testamento. Nós somos levados a crer nisso, mas não é verdade. O povo de Deus é a igreja. Existem israelitas dentro da igreja? Sim, graças a Deus existe, e eles continuam sendo o povo de Deus, mas agora o povo de Deus é a igreja. Por isso a igreja existe. Senão a gente fechava as portas e deixava Deus resolver o problema com Israel. Mas não, há um chamado muito maior, muito mais amplo. Então Israel, no Antigo Testamento, era o povo da aliança de Deus, sob uma tipologia de promessa. O que é tipologia? Um tipo de promessa. Hebreus vai falar isso, que o Antigo Testamento todo é uma sombra que aponta para o Novo Testamento. Então, toda a lei sacerdotal, o templo, sacrifícios de animais,
o cumprir da lei do judeu, tudo isso era uma aliança que Deus havia feito com um tipo de promessa que apontava para o Novo Testamento. A igreja, assim, no Novo Testamento, então, se torna o povo da aliança por meio do cumprimento em Cristo. Não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de templo, porque de uma vez por todas foi feito uma unidade de sacrifício perfeito que foi feito em Cristo. Então agora a igreja ela vive em unidade da fé, não porque ela pertence a uma etnia, mas porque ela tem a mesma fé que Abraão teve. Então por que existe igreja? Existe igreja porque a igreja ela é o cumprimento de todo o plano divino de trazer todas as nações para perto de si. É em Cristo. Vem o Antigo Testamento, que é importante? Sim, definitivamente. Mas agora vivemos em um outro momento da aliança, onde ela é ampliada. Então, o ministério de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão nos céus, cumpriram o que Deus havia prometido a Israel. Isso foi cumprido de uma vez por todas. E todo aquele que agora acolhe esses fatos com uma atitude de arrependimento e de fé, participa integralmente do Israel restaurado em Cristo. Ou seja, quando nós depositamos fé em Deus, no sacrifício de Cristo, na forma como ele aconteceu, nós agora nos tornamos então seu povo. Deus inaugurou o reino na terra de forma plena em Cristo. E Cristo, então, agora é o Senhor. Nós ainda temos traços desse reino para ser plenamente restaurado e instituído. O pessoal que leu Apocalipse, lá no grupo de leitura da Bíblia, vai entender o que eu estou falando. Então, esses traços, Deus vai trazer tudo de volta. Mas já há um reino inaugurado. A igreja, então, ela é uma comunidade. Ela é um povo, assim como Israel era um povo, a igreja é uma comunidade que vive o reino hoje na terra. Pelo menos deveria ser assim. Mais do que isso, ela vive esse reino no presente à luz do seu passado. Então nós não esquecemos o que aconteceu. Ao mesmo tempo, nós vivemos esse reino à luz do passado, apontando para o futuro. E é por isso que nós vamos comemorar a ceia nesse momento aqui. Porque é o que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Sempre que vocês participam disso, vocês anunciam Cristo até que Ele venha. Então esse é o motivo da igreja existir. Ela vive o reino de Deus no presente, apontando o plano do passado, ao mesmo tempo apontando a vinda futura e total e plena do reino que vai acontecer. Então nós estamos esperando o estabelecimento pleno e total do reino quando Cristo voltar. É por esse motivo que a igreja cunhou um termo chamado cristão. E antes de falar do todo, da comunidade como um todo, eu quero falar a respeito desse termo. Que eu vejo que se ele não for compreendido da forma certa, nós vamos sair por aí dizendo que a gente é cristão, sem entender o que realmente significa ser cristão. Ah, não, eu sou cristão. Eu já ouvi de tudo. Sou cristão, eu só não sou muito a favor de tudo que Cristo fala, eu também não concordo muito com as leis de Deus, eu tento viver assim, meio que uma comunidade, de vez em quando eu vou, de vez em quando eu não me firmo plenamente em um grupo, igreja, mas algumas coisas eu até concordo, a Bíblia até é legal, ela tem algumas coisas interessantes. A Bíblia ela formou esse termo cristão, Christianoi, Cris? Então, dali vem a palavra cristão. É um termo que nasceu na cidade de Antioquia, mais ou menos lá pelo ano 42 até 45 depois de Cristo. Bem no princípio da igreja, esse termo já foi cunhado. Você vai descobrir isso se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e você vai ver então que lá nessa cidade, as pessoas pela primeira vez foram chamadas de cristianas, ou cristãs. E era um termo meio pejorativo, tá? Era meio que um deboche ser chamado de cristão naquela época, porque significa
pequenos cristos, seguidores de Cristo ou partidários de Cristo. Era essa a ideia. Então, esses aí são quem? São os cristinhos por aí, né? Os seguidores daquele que foi crucificado para lá. O problema é que hoje nós temos essa palavra cristão e nós usamos ela para qualquer tipo de pessoa que diz ter algum tipo de conhecimento do cristianismo. E eu quero hoje falar exatamente a respeito desta palavra, desta nomenclatura, que é a base da igreja. A igreja verdadeira, ela é formada de cristãos. Cristãos precisam se reunir e formam, então, uma igreja. Assim como o meu corpo é formado por células. Aí tu diz assim, tá, mas que células? Bom, qualquer tipo de célula. Não pode ser qualquer tipo de célula. Porque se eu tiver células aqui de cachorro, eu já não posso ser considerado humano. Se eu tiver células de cavalo, eu não posso ser considerado humano. Se eu tiver célula de qualquer outra coisa, eu não posso ser considerado humano. Assim como a igreja, se ela não for formada única e exclusivamente por cristãos, não é uma igreja. Então a pergunta que fica para nós é, estamos sendo realmente cristãos? E o fato de estarmos na igreja realmente está fazendo com que ela seja igreja? Ou será que nós temos sido qualquer outra coisa e é esse grupo que nós chamamos de igreja, talvez não seja igreja? Pode ser chamado de clube social, pode ser chamado de gente que se reúne para conversar, pode ser chamado de, sei lá, qualquer outra coisa, mas não necessariamente igreja. Assim como eu não posso ser chamado de humano se eu tiver um conjunto de células que não é exclusivamente DNA humano. Então essa é a grande questão. O que significa ser cristão? Como é que esses caras eram chamados antes de Antioquia? E eu encontrei 3 termos que eram usados para definir os seguidores de Cristo antes deles serem chamados cristãos. E para mim, a ideia é que um cristão, ele só é um cristão quando esses 3 termos estão juntos e aí eles fazem da pessoa um cristão. Vamos olhar o primeiro deles. E o primeiro deles é o mais básico. Discípulo. É óbvio, né? Mateus 28, nós temos talvez a mais famosa designação de seguidores de Cristo, que é a grande comissão, quando Cristo então dá o propósito à sua igreja, e no versículo 19 do capítulo 28, ele fala, Mateus 28, 19, ele diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos a base, então, do que é ser realmente um cristão. E a primeira função do cristão é ser um discípulo. O núcleo do ministério de Jesus era formado por discípulos. Não era isso? Os primeiros que Jesus chama para segui-lo eram chamados, então, de discípulos. Nós acostumamos a falar sobre os 12 apóstolos, mas antes de serem chamados de apóstolos, eles eram discípulos, os 12 discípulos de Jesus, e depois o grupo foi ampliando. Então, o núcleo do ministério de Jesus foi formado por discípulos, e foi por estes que Jesus manda fazer e multiplicar. Portanto, vão e façam o quê? Cristãos? Não, vocês vão fazer outros discípulos. Aí fica a pergunta, tá, mas o que é ser um discípulo? Me explica melhor esse negócio. O que é um discípulo? Então vamos lá. A palavra no original significa seguir os preceitos e instruções. Ser um aprendiz ou ser instruído. E isso significa ser um discípulo. Não há aqui na terra uma formatura. Não, eu já terminei de ser discípulo, agora eu vou ser o quê? Não há, gente. Nós, cristãos, precisamos ser eternamente discípulos até que Cristo retorne. O cristão, ele é chamado, então, para ser um discípulo a vida inteira. Ninguém vai deixar de ser discípulo. Discípulo, eles foram
primeiro de tudo, chamados por Jesus. Por que você faz parte de uma comunidade? Por que você participa de uma igreja? Quem te chamou para estar aqui? Se não é Jesus, eu acho que você tem que rever esse chamado. Você tem que rever por que você está aqui. Porque os discípulos foram chamados por Jesus dizendo, você, vem comigo. Outras pessoas foram chamadas por Jesus em todo o ministério dele e não o seguiram, não andaram com ele. O famoso passagem do homem chamado de jovem rico, que Jesus diz, beleza, agora é só largar tudo que tu tem e me segue. E ele não seguiu Jesus. E outras pessoas não seguiram Jesus. Então, os discípulos, eles são chamados por Jesus e permanecem em Jesus. Essa é a grande condição. Um discípulo, ele mantém uma constante relação com Jesus. Ele usufrui dessa relação com Jesus. Ele está sempre junto. Volta lá em Mateus 28 e agora olha o versículo 20. Que Jesus diz, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O discípulo é alguém que sabe que Jesus está ali. E ele está aprendendo a aplicar os preceitos de Jesus em todos os momentos da sua vida. Os discípulos, eles obedecem a Jesus. Eles se submetem à sua autoridade. E os judeus tinham um termo interessante, que se você quisesse realmente ser um judeu, você tinha que tomar sobre si o jugo da lei. Olha o que Jesus fala em Mateus 11, volta aí uns versículos. Mateus 11, versículo 29. Vamos ler o 28 para não ficar a frase solta. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora olha o termo que Jesus usa aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A primeira base de ser um discípulo de Jesus é encontrar Jesus e desfrutar de um relacionamento com Jesus, no qual Ele agora passa a ser o Senhor de nossa vida, e nós estamos submissos a Ele. Ao mesmo tempo, os discípulos são enviados em nome de Jesus. Nós vimos no 19, ide e fazei discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Então eles recebem uma missão diante do mundo. Um cristão só é cristão se ele é um discípulo. Então eu resumiria discípulo dessa forma. A igreja é uma comunidade de discípulos que vivem na presença de Cristo, submetidos ao jugo, ensino de Cristo e atuantes em sua missão. Será que eu tenho sido um discípulo de Cristo? Será que a igreja tem sido a igreja e ela possui cristãos que são discípulos de Jesus? Estamos vivendo na presença de Cristo? Estamos realmente submetidos ao jugo de Cristo? Quais são os valores que têm regido minha vida? Quais são os valores que eu tenho feito? Quais são as coisas que eu tenho valorizado? Será que eu tenho sido mesmo um discípulo? Porque se eu não tenho sido um discípulo, eu preciso rever algumas coisas na minha vida, eu preciso voltar aos princípios básicos e eu preciso ser um discípulo. Mas cristão não é só um discípulo. Calma aí, não é só isso. Lembra do 0800 lá que a gente comprava as coisas na televisão, vinha propaganda, mas não é só isso. Você vai ganhar 12 facas Ginzo, mas não é só isso. Ainda vamos te dar mais uma coisa. Então, além de discípulo, um cristão tem que ser uma testemunha. Testemunha. Atos, aí vira aí, já está em Mateus, já vira rapidinho ali, e nós chegamos lá no livro de Atos, depois do Evangelho de João. Já logo no início, capítulo 1, não precisa virar muitas páginas não.
Atos capítulo 1, versículo 8, talvez o mais famoso versículo do livro de Atos, né? Muitos de nós têm decorado esse versículo. E ele diz assim, Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder para quê? Para falar um monte de coisa, para sair fazendo... Não. Vocês receberão poder, o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Então, o cristão, além de discípulo, é um testemunha. O cristão, além de discípulo, ele é uma testemunha de Jesus. E a palavra aqui é uma palavra bem interessante no original, porque ela significa alguém que presencia algo. Alguém que presencia algo. Isso é uma testemunha. Por isso, quando você está no tribunal, você vai lá e você vai ser chamado como testemunha. Pode ser de defesa, pode ser de acusação. E o que tu tem que fazer ao ser uma testemunha? Narrar o que você viu. Você viu um acidente ali na estrada, você vai dizer, não, o carro X estava andando e de repente ele invadiu a pista contrária e bateu no carro Z. Eu vi e estou apenas relatando o meu testemunho. Mas com o passar do tempo, essa palavra virou sinônimo de outra coisa, que é mártir. A palavra no original era martos, ou martus. Martos fica melhor. Mas, com o passar do tempo, alguns cristãos, por causa da sua fé, eram mortos por isso. Eles não queriam mudar o seu testemunho. Então, a palavra mártir no cristianismo ficou conhecida não só como testemunha, mas como aquela pessoa que prefere entregar a vida a comprometer seu testemunho. Então, além de discípulo, o cristão é uma testemunha. E o papel de testemunha é só declarar aquilo que você viu e aquilo que você experimentou na sua vida. Isso torna o relato verdadeiro para aqueles que não conhecem a Deus. O que você tem testemunhado com a tua vida? Quando alguém olha para aquilo que você faz, quando alguém olha para aquilo que você pensa, quando alguém pede um conselho, o que você tem dado testemunho? O que nós temos testemunhado? Porque isso faz toda a diferença. Porque se não é de Jesus, nós estamos testemunhando de qualquer outra coisa. Às vezes eu posso testemunhar e eu vejo alguma coisa, eu posso ser testemunha e vou falar de alguma coisa que na verdade não é Cristo. Não é esperar o que Cristo vai fazer. Então o cristão ele é uma testemunha da sua própria experiência de vida. Quando alguém vem conversar comigo, eu preciso, baseado na atuação de Cristo na minha vida, nas minhas situações, nos meus momentos, expressar esse Cristo para as pessoas ao redor. E o que é que eu tenho feito? Como é que eu tenho feito? Porque isso, na verdade, dá trabalho. Muitas vezes as pessoas vêm com suas situações de vida, seus dilemas, seus problemas, suas... enfim. E elas dizem, Edgar, o que tu tem a dizer sobre isso? E, na verdade, elas vêm sempre procurando uma solução rápida. Elas querem que eu diga assim, faz o seguinte, junta 250 gramas de farinha, 2 ovos, bata tudo, coloque 2 colheres de pó de chocolate, fermento em pó químico, 45 minutos de forno e voilá, saiu o bolinho. Olha que legal. As pessoas querem isso para a sua vida. Edgar, eu estou com uma situação X na minha vida, o que eu faço? Ela quer a receita. E eu vou dizer a receita é o seguinte, já orou sobre isso? O que Deus está dizendo sobre isso? Não, é muito complicado, porque às vezes eu oro e Deus não responde. Isso mesmo. Às vezes Deus vai fazer com que você passe por um processo mental com Ele, de esperar que Ele te dê as respostas, mas não vai ser uma resposta pronta. Vai ser assim, Deus, eu queria ser mais calmo na minha vida. Eu queria ser mais tranquilo. Aí Deus diz, ok, eu não vou simplesmente mexer uma varinha mágica e te deixar calmo, sereno e tranquilo.
Eu vou te dar oportunidades na tua vida em que você vai precisar exercer essa calma. Porque, na verdade, você vai perceber que o teu problema não é ira. O teu problema, às vezes, é uma autoestima elevada e você não aceita que as coisas não aconteçam da forma como você não quer que elas aconteçam. Você tem que ter o controle de tudo. A tua vida é uma constante montagem de ter o controle de todas as coisas e quando chegar lá você acha que vai ter aquilo que você planejou. Mas tem outras variantes no mundo que acontecem e aquilo não vai acontecer. Então, às vezes, você planeja de sair daqui no domingo, tirar o teu sapato, botar os pés para cima e às 17 horas começa o Grande Prêmio Miami de Fórmula 1. E você acha que é isso que você vai sentar e assistir. Talvez não. E por que você ficou tão bravo? Porque eu queria que aquilo acontecesse. Eu estava planejando, eu mereço aquilo. Eu trabalhei toda semana. Eu cansei e suei. Eu mereço esse momento de descanso. Opa! Está vendo como alguma coisa no coração ali começou a mexer? E Deus agora está apontando algum problema que eu nem sequer imaginava que eu tinha? E assim é com todas as circunstâncias. Assim são com todas as coisas. Então o cristão ele é uma testemunha, e aí quando alguém me liga no meio do prêmio de Fórmula 1, dizendo, puxa Edgar, eu estou com um grande problema na minha vida, eu tenho que dizer, beleza, amanhã eu vejo o compacto do negócio, vem aqui, vamos conversar. Ou, se você quiser me receber aí, tiver um bolinho principalmente, né? Pode me receber, estou indo aí, vamos conversar. O que está acontecendo? O que Deus está dizendo? E são oportunidades de testemunhar o que Cristo faz em nossa vida. São oportunidades de sentar e conversar. Vocês sabem a situação que Simone e eu estamos passando com minha sogra. E nós tivemos a oportunidade de sentar com algumas pessoas que estavam por aí, que estão passando pelo mesmo problema. Que é assim, puxa, eu tenho um idoso, esse idoso está pegando, ou usando bastante do tempo útil da minha vida, das minhas emoções, para que eu invista nele, e é um poço sem fundo porque não vai melhorar, só vai piorar. O que eu faço? Senta aqui, vamos conversar. Nós recebemos um casal, semana passada, ficou 3 dias lá em casa, um casal que tem uma irmã que passa por um problema de demência, está internada, a irmã do outro tem 92 anos e está precisando cada vez mais de apoio, né? O André, nós sentamos e conversamos um pouco com ele, que veio da Sérvia para cuidar da mãe e teve que deixar a mãe aqui dizendo assim, espero que tenha sido a melhor condição aquilo que nós fizemos para ela. E ok, vamos orar. Vamos ver o que Deus está fazendo. Na nossa vida Deus tem feito isso. O que tu acha? Como é que é para ti? Então, essas são as oportunidades que nós temos de testemunhar. Mas se eu ficar só com as pernas para o ar, assistindo o GP de Fórmula 1 de Miami hoje, vai ser legal? Para mim vai. Mas e que testemunho eu vou ter? O problema é que nós vivemos em uma sociedade em que cada vez mais nós estamos sendo ensinados a agir de forma a chegarmos a uma idade em que nós vamos ter tudo tranquilo. Só que a tranquilidade para a nossa sociedade é o seguinte, fique no teu apartamento, não precise de nada, não saia, não converse com ninguém, não gaste tempo com mais ninguém. As pessoas dizem, puxa, não tenho mais tempo para ir no grupo célula. Ah, celebração, eu estou sempre cansado para ir. Ah, porque quando a pessoa chama para me conversar, eu nunca tenho tempo suficiente para isso. Eu não consigo fazer um discipulado. Alguma coisa está errada. Não, mas eu estou investindo para quando eu chegar lá nos 60 anos, fazer o quê? Investir na tua vida em Jesus? Não. Ficar na mordomia. Alguma coisa está errada. Cadê as oportunidades de testemunho, de cuidado, de andar com o outro, de conversar, de testemunhar o que Deus tem feito na tua vida com outras pessoas? Isso é ser testemunha. Então Jesus, ele confia a verdade a respeito dele mesmo àqueles que presenciam, vivem e experimentam o seu amor redentor. E isso é ser testemunha. Quando alguém vem conversar comigo, eu só posso ser testemunha do que Cristo fez, do que Cristo está fazendo.
E às vezes eu estou no meio da tempestade dizendo assim, só um minuto, não sei se o navio vai virar para lá ou para cá, mas eu estou no meio do negócio, vamos embora. Isso é importante. Isso é extremamente importante. Não sei quantos de vocês sabem, mas algumas semanas atrás nossa casa foi alagada. Sim, não teve chuva em Caxias do Sul. Bagulho doido. Estava aqui eu no grupo Cela, dos homens, Simone me liga, vem para casa, a casa está alagada. Eu disse, bom, é um evento fortuito, né? Aí o que aconteceu? Um cano de água em cima do nosso sótão arrebentou. E ela não conseguiu fechar, ela tentou fechar o registro, mas a água não vinha da rua. A água vinha direto da caixa d'água. Então, até que ela atinou e desligasse o outro, pegasse uma escada para desligar o outro registro, mas alagou toda a nossa cozinha, quem conhece lá em casa a cozinha, nosso quarto, um pedaço da sala, aquela área lá atrás, lá um pedaço também. E eu já sou o cara do trabalho, eu vejo o problema, logo eu já vou, vamos lá, tem que limpar e tudo mais, e vamos embora. E eu cheguei lá, já tirei a camisa e digo, vamos lá, não, pera, vamos orar. É verdade, vamos orar. Vamos ver o que Deus vai nos fazer com isso e tudo mais. E foi uma oportunidade legal que nós tivemos de conhecer vizinhos legais que nos ajudaram, de testemunhar a respeito de Cristo. Foi um momento muito interessante. Mas se a gente não está ligado, a gente acha que aquilo é uma desgraça. Que foi Satanás que foi lá em cima, né, ou o Saci, e quebrou o cano. Eu digo para a Simone, não, nossa casa deve ter um Saci aqui dentro, cara. Esse dia aconteceu um negócio da minha bicicleta lá, que eu digo, não, só pode ter um Saci aqui. Né? Agora aconteceu lá em cima, a quebra do cano. Eu digo, não, né? Mas é isso, são oportunidades de testemunho. O que Deus está fazendo e o que eu tenho agido de acordo com o que Deus está fazendo. Então a igreja, passando por esse momento, ela é uma comunidade de guardiões do testemunho dos apóstolos e do seu próprio testemunho, mesmo que o preço disso seja alto. Isso é uma igreja. Por isso que a gente não pode estar tudo perfeito na nossa vida. A gente gosta de entrar aqui domingo e dizer que está tudo bem, que está tudo legal, eu não tenho problema com a minha esposa, eu não tenho problema com a minha sogra, eu não tenho problema com meus filhos, eu não tenho problema... Tu diz, nossa, mas que legal. Por quê? Porque, cara, lá em casa minha sogra, o negócio está feio, de vez em quando o Simone e eu entramos numas desinteligências lá que são absurdas, estoura um cano d'água, para ti está tudo legal, lá em casa às vezes dá problema. E nós testemunhamos daquilo que Deus está fazendo. Terceira palavra que designa o que era um seguidor de Cristo antes de eles serem chamados cristãos é a palavra fiel. Em algumas palavras, em algumas Bíblias, essa palavra foi traduzida como crente. Dá para entender um pouquinho, a palavra tem a ver, mas eu creio que fiel é uma palavra melhor do que crente. Porque a palavra no original, ela significa verdadeiro, fiel, pessoa que se mostra fiel na transação dos negócios, na execução dos comandos ou no desempenho das obrigações oficiais. Alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança, aquilo em que se pode confiar, que crê, que confia. Essa palavra está em 1 Coríntios, capítulo 4, então vá um pouquinho mais para frente ali do livro de Atos, passa por Romanos, chegamos em Coríntios, capítulo 4. Versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim, o que se requer destes encarregados, somos nós, tá? Olha o versículo 1, vamos começar do versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Essa é a terceira palavra, ser fiel. O cristão, além de ser discípulo, o cristão, além de ser um testemunha, ele é fiel. Ou crente, chame como quiser, não tem problema.
A fé é um elemento chave para a entrada no reino de Deus. A fé é o elemento chave para desfrutar e usufruir das bênçãos de Cristo, como a graça, o perdão, a cura, a vida eterna. Tem que ter fé. Por isso que as palavras elas são bem parecidas. Ter fé fiel. Ser fiel a Cristo, então, é como no casamento. Olha que legal. A gente pode usar esses exemplos. Por exemplo, assim, como é que você sabe que você é fiel no teu casamento? Só concordar com a tua esposa é suficiente? Não. Por isso que ser um cristão fiel não é só concordar com o que Jesus fala. Porque além de concordar, é necessário que, além de concordar, é necessário estar completamente voltado para o nosso cônjuge. E isso é ser fiel no casamento. Então, ser cristão não é só confiar em Cristo, mas é estar completamente voltado a Cristo. De tal forma que a mente de Cristo passa a ser a minha mente. Os valores de Cristo passam a ser os meus valores. O operar de Cristo passa a ser o meu operar. Então, o crente, ele é o fiel. Então, dessa forma, eu diria que a igreja é uma comunidade de pessoas totalmente voltada à cruz. Qual é o resumo que eu faço, então, de uma igreja formada por cristãos verdadeiros? É estar incluso em uma comunidade, isso é ser um cristão, estar incluso em uma comunidade de discípulos que buscam constantemente viver na presença de Cristo, obedecendo aos seus ensinos, cumprindo a missão, pagando o preço de testemunhar do reino a partir da mensagem da cruz ao mundo hostil, justificados pela graça e fiéis à verdade que dirige nossa vida. Você se diz um cristão? Que bom! Como nos encaixamos nessas três palavras? Discípulo, testemunha e fiel. Porque se isso não fizer sentido, a gente está pensando ou sendo autoenganado ou se enganando de alguma forma. A igreja é formada por cristãos, fiéis, testemunhas e discípulas. Ou discípulas, testemunhas e fiéis, ou testemunhas, fiéis e discípulas. Aí a gente pode intercambiar de qualquer forma. Como tem sido o nosso cristianismo? Porque é baseado nisso que nós viveremos exatamente aquilo que a Bíblia pede para que nós vivamos. Então agora, entendendo de uma vez por todas que ser igreja é ser do povo de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, entendendo o nosso passado em Abraão e Israel e apontando o nosso futuro para a volta de Cristo, de uma vez por todas, sendo discípulos, testemunhas e fiéis, nós vamos participar da ceia.